Hoje, o Supremo Tribunal Federal, como todos nós sabemos e estamos acompanhando, trabalha em torno de estabelecer um rito para o processo de impeachment que foi dado entrada na Câmara dos Deputados. Por questões óbvias, eu acredito que é meu dever me manifestar nesse momento para trazer de viva voz o que ocorreu em 1992, começando por 1989, quando, provocado por um pedido de impeachment do então presidente da República, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo entendimento de que a Lei 1079 de 1950 não havia sido recepcionada pela Constituição de 88. Sem uma regulamentação, o pedido de impeachment foi, então, prontamente arquivado. O acórdão dessa decisão teve sua publicação pendente por quase 3 anos. Esse foi, portanto, o primeiro entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de solicitação de afastamento do chefe de Estado. De 1989, quando ocorreu isso que eu acabo de relatar, passamos para 1992. Diante do assodamento político que tomou conta do país, perante o pedido de impeachment, a Suprema Corte se valeu daquele acórdão, que havia demorado 3 anos para ser publicado. E a Suprema Corte, então, se valeu desse acórdão, que demorou 3 anos e que não havia sido publicado, para, sem que ele tivesse sido publicado, o acórdão, alterou-o no sentido diametralmente oposto, ou seja, passou a entender que muitos dos dispositivos da Lei de 1950 estavam, sim, recepcionados pela nova Constituição. Esse foi o segundo entendimento. E mais, em análise de um mandato de segurança, o Supremo, por entender que se tratava de questão interna corporis, delegou ao presidente da Câmara dos Deputados a definição do rito processual com base nos dispositivos da lei ainda aplicáveis no regimento interno da Casa. Fixou-se, assim, o rito sumário para o impeachment. E, de fato, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o rito sumário foi o que ocorreu. Em 1992, o pedido de impeachment foi recebido na Câmara dos Deputados no dia 1º de setembro. Eleita em chapa única e votação secreta, a comissão especial encarregada de examinar o pedido do afastamento era composta de 49 deputados e respectivos suplentes, tendo sido instituída já no dia 3 de setembro. Recebido no dia 1º, no dia 3 de setembro foi instituída a comissão. O trâmite na Casa, desde a apresentação, desde o pedido de apresentação do pedido de impeachment, deu-se em apenas 28 dias até a votação que autorizou a abertura do processo em 29 de setembro. A partir daí, o rito a ser obedecido no Senado foi fixado pelo presidente do Supremo, a quem caberia, como coube, presidir a sessão do Senado, transformado em órgão judiciário. Rito este, que vale frisar, reconhecido formalmente com a publicação do Diário Oficial da União, somente no dia 8 de outubro de 92, na seção 1, páginas 14.246 e 14.247, e estranhamente publicado no Diário Oficial de forma apócrifa, sem assinatura de quem quer que seja. Mesmo assim, foi levado em conta. Digo somente no dia 8 de outubro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pois no dia seguinte à aprovação na Câmara, ou seja, na Câmara foi aprovado no dia 29, no dia 30 de setembro,
o Senado Federal recebeu a autorização e, no mesmo dia, procedeu, em plenário, à leitura do comunicado da Câmara. No mesmo dia, elegeu por voto secreto e chapa única a comissão especial que iria deliberar sobre o tema. E, em seguida, no mesmo dia 30, a instituiu. Essa comissão, composta por 21 senadores e respectivos suplentes, se reuniu ainda no mesmo dia 30. Escolheu o seu presidente, no mesmo dia 30, e o relator. E, de imediato, ainda no dia 30, aprovou a admissibilidade para instaurar o processo. Um dia depois, em 1º de outubro, o parecer da comissão, em regime de urgência e em sessão extraordinária do Senado, foi aprovado em plenário, por votação simbólica, sem discussão, sem questão de ordem, sem qualquer tipo de interveniência, encaminhamentos e quitais. No dia seguinte, 2 de outubro, chegou no Senado no dia 1º, no dia 30. No dia 1º, houve isso a que eu me referi. No dia 2, portanto, 2 dias depois de ter chegado aqui no Senado, às 10h20, foi entregue a comunicação oficial do afastamento do chefe do Executivo pelo primeiro secretário do Senado Federal, onde se daria o julgamento em até 180 dias. Mas nem metade desse prazo foi necessário. Já suspenso o titular do exercício da presidência da República, depois da decisão do Senado, o ritmo apressado do processo arrefeceu-se aqui no Senado Federal. Ainda assim, o trâmite não chegou a 3 meses. Em 29 de dezembro, mesmo com a renúncia do presidente da República, o julgamento foi adiante e cassaram seus direitos políticos por 8 anos. Já em 2015, o atual pedido de impeachment foi inicialmente apresentado à Câmara numa primeira versão, posteriormente aditada também no dia 1º de setembro, não por obra do acaso, a mesma data de 1992. Portanto, se os mesmos critérios, os mesmos prazos e, principalmente, se as mesmas disposições políticas de outrora tivessem sido adotadas agora e com a eventual aprovação na Câmara dos Deputados, a Presidente da República já estaria, apenas para fazer uma comparação, já estaria hoje afastada há 75 dias e estaria ainda a apenas 14 dias do julgamento final do Senado Federal. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, digo isto porque nesses 23 anos a Constituição Federal de 1988 continua em vigor. A Lei 1079 de 1950, a ressurrecta, continua a mesma. O regimento interno da Câmara não se alterou quanto aos dispositivos correspondentes. Mas é claro que tanto a Constituição como a lei do impeachment e os regimentos das casas do Congresso podem ser alterados, mas, para tanto, para se alterar isso, 2 condições são necessárias: que sejam efetuadas pelo Parlamento, nós não podemos abrir mão das nossas prerrogativas. Tem que ser efetuadas pelo Parlamento, a quem cabe legislar, e que as modificações ocorram em períodos de estabilidade política e institucional. Como bem asseverou no último domingo o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, o próprio judiciário deve ser comedido. Para ele, o judiciário só pode se manifestar, mesmo que provocado, naquilo que for de índole constitucional e não de processo legislativo, de aspectos que estão reservados à lei ordinária ou aos regimentos internos dos órgãos. Fecho aspas. Em suma, se o Supremo Tribunal Federal voltar a deliberar sobre o tema de modo diverso do que foi fixado em 1992, será o 3º entendimento distinto. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a essa altura, com um processo de impeachment já em curso, não há como vislumbrarmos novas regras
novas interpretações à luz de uma base jurídica pacificada e que não se alterou. Isto, sim, seria uma decisão ahistórica. Isto, sim, senhor presidente, seria, ao mesmo tempo, um golpe no passado e no presente. Eram os esclarecimentos que gostaria de prestar a esta Casa. Muito obrigado. Cumprimento, Vossa Excelência. Senador Álvaro Dias. Presidente, a propósito desse debate, eu gostaria de registrar que há poucos dias, quando o ministro Fachin suspendeu procedimentos para superar dúvidas e evitar impasse futuro, foi muito criticado por aqueles que viram no seu gesto uma oposição à tese do impeachment da presidente da República. O que se vê agora é que aquela suspeita não se fundava na realidade e não fazia justiça à personalidade do ministro, à sua dignidade, honradez, competência e talento. O voto do ministro Fachin pode ensejar opiniões contrárias, pode estimular opiniões contrárias. É no campo da interpretação. E a interpretação é livre. A meu juízo, o voto do ministro Fachin é irretocável e demonstra que a única pressão que realmente ele aceita é a pressão da Constituição Federal. A sua postura de independência, de autonomia, o dignifica. Numa hora de nervosismo político latente, o ministro se comporta com altivez de quem foi empossado no Supremo Tribunal Federal para respeitar a Constituição do país. É evidente que nós estaremos obedientes à decisão do Supremo Tribunal Federal. De minha parte, gostaria que o voto do ministro Fachin fosse de forma absoluta acolhido. No entanto, qualquer que seja a decisão do Supremo, é óbvio, obedeceremos. Mas o mais importante nesse momento é destacar que o Supremo Tribunal Federal procura cumprir o seu dever. E aqueles que suspeitavam da conduta de um ministro, certamente agora motivos não possuem mais para essa suspeição injusta. O ministro Fachin deu uma demonstração não só do seu talento, do seu preparo, da sua competência, mas, sobretudo, da sua altivez e da sua dignidade. E, por isso, recebe os nossos aplausos nessa hora. Senador, antes de conceder a palavra ao senador Serra, que pede ali pela ordem também, eu queria dizer que conforta-me o que vejo no plenário, por vozes diferentes, a certeza de que o Senado Federal tem a exata dimensão do seu papel constitucional. Pressa maior do que a referida por Vossa Excelência aconteceu em 1964, quando reuniu-se o Congresso Nacional para declarar vaga a presidência da República, envolvendo diretamente o Congresso enquanto instituição, num processo que até hoje afeta a nossa história. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência e ao informar o Supremo Tribunal Federal com relação ao que a Constituição Federal conceitua com relação ao impedimento de presidente da República e de ministros de Estado, nós o fizemos à luz do que tinha acontecido. É evidente que não no prazo em que tudo isso aconteceu, porque nós temos aqui no Senado 180 dias. 180 dias. E até
mostrei para alguns senadores a ata da sessão presidida aqui no Senado, pelo senador Mauro Benevides, que disse aqui: eu estou indo na Presidente da República encontrar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, que está trazendo os procedimentos para o processo de impeachment. Aí foi lá, depois veio aqui na presidência e anunciou aquilo que não foi assinado por ninguém. Ao invés da assinatura embaixo, tinha uma nota explicativa de cada artigo daquele procedimento que não se sabe como e por que havia sido adotado, que está na... publicaram só as notas explicativas sem as assinaturas. Sem as assinaturas. De modo que houve críticas também ao Senado Federal, porque deu essas informações que estão sendo agora entendidas como verdadeiras, porque o placar no Supremo Tribunal, nesse exato momento, já marca 3-1 contra o voto do ministro Fachin nesse aspecto. 3-1. 3-1. O que significa que se for mantida a tendência até agora verificada, será exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal decidirá.